Bom dia para todos. Bom dia. Um prazer enorme estar hoje aqui na presença dos companheiros deste salão, do outro salão e daqueles que se encontram pela internet hoje para a nossa atividade dessa manhã. Hoje nós vamos trabalhar sobre um assunto que está muito em voga nos dias atuais, em função dos conflitos que a gente tem vivido nesta época, uma vez que nós iremos conversar um pouco sobre a questão da depressão. Esse termo é um termo novo, essa palavra é uma palavra nova, a gente não usava isso no passado. É uma terminologia recente, chamar esse tipo de situação de depressão. No passado, ela tinha outras nomenclaturas e rotulá-la como melancolia era uma das formas bastante presentes no tempo passado. Quem aqui gosta de literatura deve lembrar que no período do romantismo brasileiro, nós tivemos uma geração, a segunda geração do romantismo, formada por Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, a segunda geração romântica, que era uma geração marcada pela depressão, pela melancolia, chamava-se na época de mal do século, mas eles nem imaginavam o quanto seria mais gravosa nos séculos que se seguissem ao século XIX. Os poetas desse período possuíam uma tristeza profunda, uma dor infinita dentro de suas almas. E não somente eles, mas a gente observa no curso da história uma quantidade significativa de pessoas que já teriam tido esse tipo de experiência, ou seja, viver episódios, momentos ou uma existência inteira dentro do chamado quadro depressivo. Mais modernamente, a nomenclatura utilizada é chamada de depressão. E ela está inserida na classe dos chamados transtornos de humor. São 8 as situações, as classes de transtornos neuróticos que a gente tem. E aí tem transtorno de ansiedade, transtorno de humor, transtorno obsessivo, tem transtornos químicos, tem transtornos de estresse, tem os transtornos disruptivos, tem os alimentares, tem os sexuais. Então, são 8 classes diferentes de transtornos. E a depressão ela está categorizada entre os transtornos da classe dos transtornos de humor. Dentro dos transtornos de humor, nós temos 2 grandes transtornos. Uma é a depressão, ou transtorno unipolar. Unipolar porque a pessoa só tem um polo. E tem o transtorno bipolar, que também está dentro dessa mesma classe dos transtornos de humor. Transtorno bipolar é o transtorno em que a pessoa oscila entre a euforia e a depressão. Ela promove essas oscilações de humor, então ela é bipolar. Uma hora ela está depressiva, na outra hora ela está eufórica. Depois ela volta para a depressão, volta para a euforia. No transtorno de humor do tipo depressão, nós temos apenas um polo. A pessoa fica na depressão e ela não sai desse polo para uma outra condição. E aí a gente vai observar, dentro daquilo que a literatura que trata desse assunto nos apresenta, que ela tem, na verdade, 3 graus básicos de ocorrência. Existe a depressão leve, a moderada e a profunda. A depressão leve é aquela na qual a gente leva a nossa vida. A gente toca a nossa existência. A gente vai levando. A gente trabalha, cozinha, vai para a casa espírita. A gente toca a vida. Mas existe um peso dentro dos nossos corações. Existe uma tristeza dentro de nós que parece que nunca passa. A gente é muito sensível, chora com facilidade, às vezes chora sem saber por quê. Você está cozinhando, a lágrima começa a descer. Nossa, meu Deus, o que é isso? Então, você experimenta esse fenômeno
que é o chamado fenômeno da depressão leve. Ele, embora ele gere esses dissabores, esses momentos tristes, nos quais, às vezes, quando você deita para dormir, a lágrima também desce, você tem episódio de tristeza, porque você vai acumulando uma série de situações e, de repente, você eclode num momento de muita dor, mas esse tipo de circunstância, ele não chega a afetar efetivamente a nossa vida no sentido social, no sentido familiar. A gente toca a vida, chamada depressão leve. As pessoas às vezes passam a existência inteira em depressão leve, não procuram um terapeuta, não procuram nenhum tipo de recurso e às vezes consegue até sozinho se desembaraçar, consegue sozinho encontrar a chamada, entre aspas, cura, né, para o processo da depressão. É possível, num processo de depressão leve, você encontrar instrumentos na vida que você saia desse fenômeno. E existe a depressão moderada. Na depressão moderada, você já tem um comprometimento das suas atividades. Você já não trabalha mais como trabalhava antes. Você vai cedo e não volta tarde. Ou vai de tarde porque de manhã não deu. Ou hoje não cozinha porque não foi possível. Amanhã, talvez, não limpe a casa. No outro dia, você até está bem. Aí depois você está triste de novo. Então, já existe um comprometimento da vida social. Você já não leva aquilo sem que aquilo deixe sequelas no seu dia a dia. A sua vida profissional, a sua vida familiar, a sua vida na relação com a fé, na relação com todas as demais pessoas, começa a sofrer dificuldades. É aquela situação na qual, de repente, o marido diz assim, deixa a tua mãe descansar, não mexe não, que hoje ela não está bem. Ou, às vezes, a esposa diz, olha, não vai irritar teu pai, que hoje ele não está legal. Então, essas oscilações que a gente, às vezes, apresenta, não são sempre processos depressivos, mas a depressão moderada, ela já tem essas sinalizações de que algo está estranho. A luz amarela acende, não é? E aí, é sempre interessante que a gente busque um terapeuta. Nos casos de depressão moderada, é interessante que a gente tenha a possibilidade de ter um terapeuta conosco, para que esse terapeuta nos ajude a saber as razões, o que está acontecendo, nos oportunizar estratégias para a gente conseguir se libertar do processo de sofrimento. Então, nessas condições, um terapeuta é uma boa medida. E, às vezes, um psiquiatra também. Por quê? Porque, às vezes, a gente precisa de uma medicação, por um tempo, pelo menos, para que a gente consiga se equilibrar. Então, é muito importante que a gente trabalhe a presença de um psiquiatra nas circunstâncias da depressão moderada. Tem vezes que o terapeuta consegue, mas tem vezes que o terapeuta sozinho não consegue nos colocar numa posição de mais equilíbrio. Então, ele precisa de uma medicação. E como o psicólogo não pode receitar, tem que encaminhar para o médico, que aí ele entra com a medicação vai fazer efeito, vai facilitar com que você se equilibre, o terapeuta vai trabalhar com melhor eficiência e, dentro dessa perspectiva, ele vai ter mais sucesso em conseguir reorganizar a pessoa com o uso da medicação, que, de preferência, não deve ser permanente. Ela deve ser apenas para que o terapeuta consiga organizar a nossa emoção e aí a gente se libera de maneira gradual da medicação e anda com as próprias pernas, realiza o trabalho de desenvolvimento por nós próprios, sem a dependência permanente de um medicamento. Mas, às vezes, a gente não consegue e esse medicamento passa a ter um uso mais prolongado e acontece que a pessoa se acostuma e pode correr o risco dela fazer pouco esforço de mudança para se escorar na medicação e aí ela acaba ficando, na falta de uma palavra melhor, dependente dessa medicação para que ela consiga se equilibrar.
Mas essa é a depressão moderada. Existe um grau ainda terceiro, que é a depressão profunda. Eu acho assim interessante como as pessoas têm o hábito de dizer assim: fulano está numa depressão profunda, mas não está. Porque depressão profunda é profunda. Às vezes a pessoa está numa depressão moderada, porque ela não está conseguindo se comunicar de maneira eficiente, não está conseguindo se relacionar de maneira satisfatória com o seu público, com as pessoas, no trabalho que ela tem. Às vezes ela é uma pessoa que atende público e ela precisa se comunicar, não está conseguindo. Em casa, com os familiares, ela não consegue. Na casa espírita, ela não consegue. Ela está perdendo o poder de comunicação. Então as pessoas acham: essa pessoa aí ela está em depressão profunda. Não está. A depressão profunda é uma situação bem mais gravosa. Nas circunstâncias de depressão profunda, a criatura muito frequentemente mora no quarto. Mora no quarto. E ela não suporta a luz, ela coloca algodão nas frestas da janela, por onde a luz possa entrar. Ela evita o contato com as pessoas. Ela se abandona dentro do seu quarto. Ela, muito frequentemente, não tem mais os cuidados de higiene pessoal que se esperaria que uma pessoa tivesse. Ela para de escovar os dentes, ela não toma mais banho com regularidade, ela não se mostra mais interessada com os cuidados pessoais. Em algumas pessoas a gente observa que o cabelo fica faltando pintar. Né? Tem pessoas que pintam o cabelo. Não, Silvia, não assim. Mas assim, a pessoa pinta o cabelo de castanho escuro. Mas aí ela entrou em depressão, ela parou de pintar. Aí ela tem uma faixa branca, e depois ela tem uma faixa. Aí quando você vê a pessoa, você já vê que ela está numa situação em que esse interesse de cuidado, ele está prejudicado. Então, esses 3 graus da depressão, eles são muito importantes que a gente entenda, para que a gente não tome uma coisa pela outra. E nos processos de depressão profunda, a pessoa é capaz de passar o dia inteiro deitado na cama, sem fazer absolutamente nada. E aí você diz: mas no que pensa uma pessoa que passa o dia inteiro deitado, porque não tem mais o que pensar? Tudo que tinha que pensar, já pensou? Está pensando no quê? Nas mesmas coisas. Ela fica repassando os mesmos sentimentos, as mesmas ideias, como se fosse assim: ai de mim, coitadinho, ai de mim, coitadinho, que ele me deixou, ai de mim, coitadinho, que estou doente, ai de mim, coitadinho, que perdi tudo que eu tinha, ai de mim. Então a pessoa fica remoendo suas dores, seus processos. Então ela se abandona dentro desse mecanismo, e aí nessa circunstância, aí sim, você tem obrigação de psicólogo, obrigação de psiquiatra. O que era uma hipótese nas depressões moderadas, aqui é uma obrigatoriedade. Então, para a depressão profunda, terapeuta e psiquiatra. Para a depressão moderada, terapeuta, psiquiatra, uma possibilidade. Depressão leve, talvez um psicólogo, mas talvez não precise. Agora, para os 3 casos, obrigatoriedade da fé. A fé tem um poder extraordinário para promover o processo de cura das criaturas. Se for uma fé espírita, ótimo. Mas se a pessoa não se sente confortável na fé espírita, que procure a fé católica, que procure a fé protestante, que procure a fé budista, que procure qualquer uma, mas que se faça o movimento da busca de algo espiritual, porque a fé, comprovadamente,
ela já está assinalada como sendo algo que tem um poder excepcional para retirar a criatura do processo depressivo pelo apoio que a fé consegue conferir ao indivíduo de que ele tem uma força adicional para se movimentar de onde ele se encontra. Então é como se nós tivéssemos, para trabalhar a depressão, como se nós estivéssemos numa guerra. E quando a gente está numa guerra, a gente tem que saber com que armas a gente vai lutar. E quando estamos na depressão profunda, a guerra está deflagrada e a gente precisa atuar, porque senão a pessoa pode ir, inclusive, para o suicídio. Então, nas circunstâncias da guerra, a gente não escolhe a arma que usa. A gente vai com exército, marinha e aeronáutica para a guerra. Ninguém vai só com uma força. Então, na hora que a depressão realmente pegou, que a gente sentiu que o caso realmente está difícil, nós temos que entender que a guerra está declarada e a gente tem que usar a marinha, que cuida das águas, das lágrimas, que são o psicólogo, o exército, que cuida do corpo, do território, que é o médico, e a aeronáutica, que cuida dessa coisa mais etérea, mais fluida, que é a fé. Então você tem que ir com exército, marinha e aeronáutica para lutar, para poder vencer essa guerra. E nesse sentido, muitas pessoas confundem tristeza com depressão. E não é parecido. Não é parecido. Nós temos tristeza. Todo mundo tem tristeza, uai. Você bate o carro, vai querer chegar em casa. Ah, bati o carro! Não tem como. Não tem como. Você fica triste. Você perdeu um emprego. Você experimentou uma separação. Então, é lógico que você se entristece, você chora. No dia seguinte está com o rosto inchado. Mas isso não determina que você está num processo depressivo. O processo depressivo ele se estabelece na medida em que essa tristeza se prolonga por um tempo grande e a pessoa não dá sinais de que ela está saindo dessa tristeza. E aqui, se vocês bem perceberam, eu não citei o luto entre as causas de tristeza. Porque o luto, compreensivelmente, ele pode nos gerar situações de depressão. Você tem um filho, o filho desencarna, é esperado que a pessoa deprima. É esperado. Não vou dizer que não, tem que deprimir. Não, mas é esperado. Você perdeu o seu cônjuge, perdeu um pai, uma mãe que você tinha uma relação maravilhosa. Os pais se separam e aí eu tinha uma relação muito forte. Então, é esperado que em casos de luto, seja o luto pela desencarnação, seja o luto pela separação, o indivíduo experimente fenômenos depressivos. Isso aí é plenamente compreensível. Essas são as chamadas depressões de causa objetiva. Você deprimiu por quê? Porque meu filho morreu. Beleza, está claro por quê. Você deprimiu por quê? Porque eu tive um diagnóstico de que eu estou com uma doença incurável. Então, são causas objetivas que a gente compreende os fenômenos depressivos que decorrem dessa situação. Mas a gente nunca pode trabalhar a ideia da depressão como se ela e a tristeza fossem a mesma coisa. Tristeza é um fenômeno bem mais comum e a gente, depois de um certo período, faz os nossos naturais movimentos emocionais e se desembaraça da tristeza. E aqui volto a afirmar. A fé, nesse momento, um poder extraordinário para nos retirar do estado de tristeza pela compreensão de Deus tomando conta das nossas vidas. Então, se a gente for analisar quais são efetivamente as causas que a gente pode ter para o fenômeno depressivo, a gente poderia elencar 6 causas principais. Anota aí, Silvia. 6 causas principais do processo depressivo. Primeira, o passado. Existem muitas pessoas que experimentam processos depressivos que não estão nesta encarnação. Não estão. São histórias de outras existências que aportaram nessa e que o indivíduo diz, eu não sei, mas eu sou triste. Eu não sei.
É porque a gente quer cortar as existências como se elas não se comunicassem. A gente acha que a gente tem várias vidas. Isso não é verdade. Nós não temos várias vidas. Nós temos só uma vida, com múltiplas existências. A vida é uma só. O que tem são existências dentro desta única vida que nós possuímos. Então, é lógico que o que acontece em uma existência sua para outra, que sua para outra. Então, a gente traz alguns traços das coisas que nos aconteceram em determinadas existências para as outras. Ou você vai querer que uma pessoa que passou por um processo de tortura, dentro de uma situação de guerra em que ela perdeu os filhos e foi torturada, que ela reencarne sem sequela nenhuma? Que esse indivíduo renasça, então eu sou uma pessoa super tranquila, na outra encarnação foi tudo jóia. Não é. Nós carregamos as coisas do ontem para o hoje. E nós, como temos o esquecimento do passado parcial, que é uma bênção maravilhosa para que a gente possa realizar as nossas transformações, as nossas mudanças, a gente nem percebe, muitas vezes, que essas emoções que nós estamos passando, elas não pertencem ao agora. A pessoa diz, eu não sei. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo diz, quando a pessoa vê o entardecer, vê o sol se pondo, ela é acometida de uma tristeza, de uma melancolia, de uma saudade que ela não sabe do quê. Eu não sei, eu sinto uma saudade do quê? Não sei. Mas fôssemos mineiros, a gente ia ser um trem. Dá um trem que eu não sei o que é, mas é assim. A gente não sabe explicar. E se você sentar com a pessoa, você me fala o que é, eu não sei. Mas eu sinto uma insatisfação dentro de mim, uma dor, uma saudade, uma angústia, uma tristeza. Às vezes não é esse o sentimento. Às vezes é um sentimento de medo. Eu tenho tanto medo, eu tenho medo. Mas medo de quê? Eu não sei, eu tenho medo. Às vezes você vem de uma história em que você teve seus filhos roubados, em que você perdeu seus filhos, e a pessoa reencarna sequelada emocionalmente com relação a isso. Medo de viver. Então nós trazemos histórias mal resolvidas do ontem, que aportam no hoje. Então isso sempre teve. A gente sempre teve histórias de pessoas que reencarnavam com questões muito fortes do passado que apareciam no hoje. É claro que quando a gente tem uma existência menos traumática, a gente vem de uma existência com menos dramas, menos impactante, é razoável que nas existências seguintes a pessoa não apresente grandes sequelas. Mas se eu venho de dramas muito dolorosos do ontem, eu trago para o presente a possibilidade de apresentar essas emoções de maneira difusa dentro da minha alma. Mas nem tudo está no passado, nós também temos muitas causas de depressão que nascem do presente. Então lá vai. Primeira delas, do presente, que é a segunda. Pode colocar. Infância. A pessoa passa por processos dolorosos da infância. A pessoa tem abandono de pai, abandono de mãe. Não aconteceu nada, foi adotado rapidinho. Vá ver. O espírito é consciente. Quando a gente faz regressão de memória, que leva a pessoa para a vida intrauterina, o indivíduo relata das discussões de pai e mãe, fala do ambiente doméstico. Mas ele não tinha nem nascido. E o que é mais gravoso, os psicólogos, na regressão de memória, retornam a pessoa para um tempo assim, agora você tem 1 mês de gestação. Como é que está a sua mãe? Aí ela relata como é que está a mãe. Aí vem a pergunta, mas o cérebro nem está formado, como é que ela está lembrando? Está lembrando onde? Do cérebro não pode ser. Não tem cérebro para lembrar.
Então deve ter alguma outra coisa que não é o cérebro aonde a gente tem consciência, o que nos leva a uma conclusão que o homem deve ter alguma coisa de imaterial onde ele armazena as suas memórias, e que não é o cérebro físico. Deve ter alguma coisa. É a conclusão que a psicologia transpessoal chega na medida em que as regressões de memória fazem esse tipo de movimento, ou quando vão para outras existências. Aí é que confirma mesmo que realmente a gente tem algo de imaterial dentro de nós. Mas a infância, gente, infância marca muito. Infância marca muito. Abandono, maus tratos, agressões. Às vezes a pessoa, ela foi muito ofendida quando criança, desconsiderada, criada sem amor. Então vai criando no indivíduo a sensação de que ele não é uma pessoa que tem a possibilidade de ser feliz. E armazena dentro de si a ideia daquilo de ruim que teria acontecido, e isso atravessa a existência inteira. Deve fazer uns 15 anos, eu estava com uns amigos e eles estavam esperando o resultado de um concurso público. Concurso público, assim, de um salário muito bom. Estávamos ali esperando a hora, ia sair o resultado, todo mundo junto. O resultado saiu e eles foram aprovados e tal, estava todo mundo feliz e tal, e um deles, que tinha 40 anos, eu não errei na idade, 40 anos, disse: eu preciso ligar para o meu pai, preciso dar notícia para o meu pai. Aí pegou o telefone e ligou para o pai dele. Pai, eu passei no concurso, pai, chorando. Eu não sou a pessoa imprestável que o senhor pensou que eu fosse. 40 anos. Certamente quando novo o pai diz: você não presta para nada. E aí vai sequelando o indivíduo, que vai armazenando como verdade. Fala de pai e de mãe tem um poder imenso de convencer as pessoas. Às vezes o vizinho falando, o professor falando, pode não ter tanto poder, mas o que o pai e a mãe fala vai lá na alma. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala para as nossas crianças, né? Quando a gente reclama deles, quando a gente se exaspera, né? A gente às vezes se aborrece e passa do limite, fala umas bobagens. Ficar bem atento com o que a gente fala. Então a infância é uma dessas circunstâncias. Uma terceira situação que a gente tem, além das nossas questões da infância, são os nossos dramas. Meu Deus, quanto drama a vida tem. As nossas histórias, se fosse escrito, davam um romance espírita. Porque é tanta confusão, é tanto desencontro. Fulano que ia casar com fulano não casou, casou com Beltrano e depois foi infeliz. Aí quando largou de Beltrano para voltar para fulano, fulano já estava casado com Ciclano, aí já não pôde mais, aí acabou que Ciclano acabou casando com Beltrano e os outros ficaram todos solteiros. Então, as nossas histórias têm muitos dramas, nossas vidas têm muitas dores. A gente constrói uma empresa, a empresa fale. A gente faz um sonho de construir algo, dá errado. A gente realiza um sonho de uma profissão, não consegue emprego. Olha, é uma confusão. E esses dramas, essas frustrações que os dramas produzem, eles são gatilhos que também detonam processos depressivos. Então a gente tem aí também essa circunstância através da qual o indivíduo, por esses dramas que a vida tem, isso pode eclodir num processo depressivo. Não quer dizer que todo mundo que vai passar por uma frustração obrigatoriamente vai deprimir, mas eles são gatilhos para o processo depressivo. Um grande amor que nos abandona. Então são histórias que podem provocar em nós essas rupturas e nos lançar num processo depressivo. Vamos para o próximo. Quarto. Tá certo? Tá correto? Perdas e lutos.
Quantos de nós experimentamos depressão por conta de luto? Às vezes, a criatura já traz uma personalidade depressiva. Ela já tem uma personalidade assim, que já flerta com a depressão. Você já percebe que ela carrega uma tristeza velada, algo dentro dela, que você percebe que você tem que cuidar, porque ela já vive um fenômeno de depressão leve, por exemplo. E aí você vai observando, fulano tem depressão. Então tem que cuidar para não ter dificuldades, vai ajeitando. Aí ela vem com um luto, uma perda, um golpe muito pesado. Essa circunstância do luto, essa é um gatilho quase que inevitável da questão da depressão, quando a gente possui uma vinculação assim muito estreita com aquele que desencarna. É lógico que quando você tem um parente que já está com uma idade bastante avançada, que está muito doente, você assiste a desencarnação, existe uma maior facilidade de aceitar isso. Mas quando você tem a perda de alguém mais jovem, filho, filha, é muito difícil você lidar com isso. Porque ninguém se programa para perder um filho ou uma filha. Ainda que nós amemos os nossos pais, a gente sabe que porque eles são mais velhos, existe uma possibilidade muito maior de que eles desencarnem antes de nós. Então a gente acaba percebendo que a gente precisa entender que eles vão partir antes da gente, isso até certo conforto. E quando a gente perde pai e mãe, a gente é chamado de órfão. Quando a gente perde marido e esposa, a gente é chamado de viúvo, viúva. E quando perde filho, chama de quê? É tanta dor que não tem nome. É tanta dor que não tem nome. Então é profundamente compreensível que numa circunstância dessa, o indivíduo ele experimente essa situação da depressão, que pode ser duradoura ou pode ser mais curta. É uma ferida que demora muito para cicatrizar. Mas eu posso dizer a vocês que cicatriza, viu? A sensação que a gente tem é que nunca vai passar, mas passa. Cicatriza. E como toda ferida que cicatriza, deixa uma marca. Ela não é uma ferida que quando fecha é como se fosse uma ferida na gengiva, que gengiva é aquilo que você corta e quando cicatriza não deixa marca nenhuma. Não. O luto, nessas circunstâncias, dessas histórias que arrancam um pedaço da nossa alma, vai demorar para cicatrizar. No Natal, Dia das Mães, aniversário das pessoas, é como se batesse nessa ferida, ela abre de novo, sangra, dói, mas ela vai devagarinho fechando, 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 e quando ela fecha, a cicatriz fica. A cicatriz é você nunca mais ver a vida da mesma forma. Você olha os outros filhos e você tem uma outra visão de como é que a vida se organiza. Você vai ter seus netos, a maneira de você lidar com eles é outra. Você vê as pessoas lidando com seus filhos, não faz isso com ele. Não faz assim. Não trata dessa forma, você não sabe como é doído. Não faz isso. E a gente aprende a desenvolver ainda mais, fica mais agudo o nosso sentimento de maternidade e de paternidade com uma experiência desse tipo, que é traumática, mas ela acaba deixando em nós alguns aprendizados. Então a perda é mais uma dessas situações. Quinta, doenças. Não é doença simples. Ah, fulano pegou aí um resfriado. Não vai. Mas quando você se defronta com uma doença que, de repente, é uma doença incurável, ou uma doença que, além de ser incurável, te dá uma perspectiva de existência curta, olha, você pegou uma doença e você tem 6 meses de vida. Então a pessoa tem que ter muita estrutura para que ela consiga lidar com isso e conduzir
o resto da existência dela com qualidade. Até porque os médicos, às vezes, se enganam, né? Dá um período de vida e a pessoa até ultrapassa essas margens. Às vezes não. Às vezes eles dão um prazo e esse prazo acaba se cumprindo. Mas é preciso muita estrutura emocional para você lidar com isso. Tanto que nos hospitais existe um trabalho feito por psicólogos que é para trabalhar as pessoas nessa circunstância, para o apoio das pessoas que vão receber uma notícia desse tipo. Às vezes uma pessoa sofreu um acidente de moto, perdeu a perna. O psicólogo vai lá, porque é um luto, a perda da perna é um luto, né? Então, às vezes, a doença que a pessoa vai atravessar, assim, olha, você vai ter que retirar o baço por conta do acidente, e aí o psicólogo vai ter que estar junto com a pessoa para orientar como vai ser a vida dela daqui para frente, sem o baço, os cuidados que ela vai ter que ter. Você vai perder um rim, vai estar com uma tuberculose que afetou o pulmão, vai ter que tirar um pulmão. Então, quando você passa por uma história desse tipo, é compreensível que a pessoa experimente uma situação de luto. Você está com um mioma muito grande, vai ter que retirar o útero, você tem 25 anos, não vai poder mais engravidar. Então, você lidar com a esterilidade é uma coisa muito amarga. Um câncer de mama, que você vai ter que tirar uma mama, vai ter que fazer uma mastectomia. Então, quando você passa por essa situação, é uma dor muito profunda e é razoável que a gente até espere que o indivíduo experimente processos depressivos. Então, a gente tem essas circunstâncias todas aí. Bom, se eu falei e foi anotado certinho, aí, Silvia, tem 1 do passado, 4 do presente. Olha para aí. Olha para aí, não é para mim, para aí. Tem 1 do passado e tem 4 que são do presente. Tá certo? Tá. Eu sei. 4 mais 1 é 5. Falta uma. Essa sexta causa, ela não é uma causa isolada. Ela às vezes vem isolada, mas é muito frequente que ela se derrame por sobre as outras 5. Por isso que eu deixei para o final. É uma causa que ela potencializa as outras 5, chamada obsessão. Às vezes, o fenômeno depressivo, ele é obsessivo puro, ou seja, você tem um parente que tinha um processo depressivo, esse parente gosta demais de você e ele desencarnou. Ele adora você, então ele fica na sua casa. Ele quer dormir na sua cama. Ele quer conviver com você. E os sintomas que esse paciente tem, você começa a sentir. Se ele teve um câncer, eu estou sentindo umas coisas. Não é que você vai pegar o câncer, mas você tem a sintomatologia. O cara tinha uma tuberculose, você vai apresentar olhos inchados, dor na costa, tosse seca, uma febrícula durante a tarde. Aí você vai ver o que é. O que aconteceu? O que esse cara tem? Faz exame de escarro, negativo. Então ele está com uma espécie de uma tuberculose psicológica. Mas é a entidade que o ama, não está querendo fazer o mal a ele, e que se agregou a ele. Os fenômenos de obsessão que se dá por apego. E pode ser um fenômeno de obsessão por afinidade. Os fenômenos de obsessão por afinidade são aqueles que potencializam a nossa tristeza. Eu digo, eu estou tão triste porque meu marido me deixou, meu Deus. Aí as entidades vêm tudo para casa. E eu também. Eu morri disso. Aí, daqui a pouco você não sabe se o triste é você, se o triste é ele, se é a sua tristeza que aumenta a dele, se é a dele que aumenta a sua. Ou seja, num processo de simbiose, um retroalimenta o outro. E nos chamados fenômenos de obsessão, anota isso. Obsessão não odiosa tem 2 tipos, obsessão por apego e obsessão não odiosa por afinidade. É não odiosa, não tem ódio aqui, não tem ódio. Tá? Não tem ódio. Agora existem os casos de obsessão odiosa. Exato, obsessão odiosa. O cara realmente quer destruir você. Então, como ele quer destruir você, ele intencionalmente quer o seu mal. Então, ele vai para perturbar você. Às vezes, esse espírito,
ele até nem tem tanta tristeza assim, mas ele quer provocar em você tristeza. Mas ele não é triste. Como é que eu, que não sou triste, vou fazer você ficar triste? Eu não tenho recurso de tristeza em mim. Então, eu vou buscar alguém triste para colocar na sua casa. É lógico. Ele pega, você é tristinho, vem cá. Aí pega o tristinho, leva lá, bota dentro da sua casa. Então, ele não é triste, mas ele é o verdadeiro obsessor. O outro não é o obsessor direto, ele está só irradiando o pensamento de tristeza, o pensamento de angústia. Ele vai procurar pela rua, esse cara aqui gosta de beber, vou levar esse cara para lá. Aí ele pega e leva o cara lá para dentro de casa. Então, nem todo obsessor, obrigatoriamente, ele é o agente efetivo do desejo que o obsediado tem. Às vezes ele é apenas um agenciador. Ele agencia, esse aqui vai e leva para lá. No livro Recordações da Mediunidade, Dona Ivone do Amaral Pereira nos fala de um tipo de situação obsessiva muito interessante, em que ela diz que nós muitas vezes achamos que o obsessor, por exemplo, o obsessor é que faz ele beber, o obsessor é que faz ele ficar triste, o obsessor é que dá a ele ideias de suicídio. Aí Dona Ivone diz, nem sempre. Nem sempre. Tem vezes que funciona assim. O indivíduo já traz nas raízes da sua personalidade, na estrutura do seu ser, a tristeza. Ou ele traz na estrutura do seu ser o alcoolismo, na estrutura do seu passado. Então, o que é que o obsessor faz? Ele só faz balançar a roseira. Ele vai para casa e perturba o lar. Ele faz as pessoas brigarem. Se eu desestabilizar ele, o passado aparece. Então, ele, na verdade, não está dizendo para você beber. Ele só faz o lar ficar um inferno, que aí a pessoa, consultando o que tem dentro de si, diz, sabe de uma coisa? Eu vou beber. Mas não foi o obsessor que fez beber. Não, estava dentro da criatura aquele tipo de sentimento. Assim como a tristeza também. Às vezes é uma alma triste. É uma alma triste. Mas ele desorganizando o presente, o passado eclode. E a pessoa, então, vai exumar um passado triste que ela tem e se torna triste porque ela tem uma personalidade lá atrás, vitimada pela questão da tristeza. Não sei se eu confundi vocês com o que eu estou dizendo. Então existem esses fenômenos. Se ninguém entendeu, eu vou dizer de maneira diferente. Nenhum obsessor planta ideia na cabeça de ninguém. O obsessor rega. A sementinha está lá. Ele só vem, traz fertilizante, adubo, NPK, água, e bota na sementinha, mas a semente já está lá. Se não tiver a semente, não tem como fazer. Inclusive, eles nos estudam para saber qual é a nossa possibilidade mais frequente de queda. Não, tentar induzir ele ao suicídio não vai, não tem jeito para suicídio, não. Isso aqui não dá. Vamos perder tempo. Aí, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse cara para beber. Não, tá bem para beber. Não, ele não tem histórico de bebida. Fazer o quê? Manda a sogra fazer uma visita para ele de um mês e tal. Quer dizer, a pessoa sabendo qual é o perfil da personalidade, ele escolhe a estratégia que interessa, né? Mas nem toda sogra é ruim não, tá? Eu considero a sogra da minha mulher uma pessoa espetacular. Essas situações aí que... Vai até 11h30, é? Meu Deus. Então vamos passar rapidinho aqui. Vamos acelerar. Sintomas da depressão, anota. Para que a gente saiba se está depressivo ou não. Quem marcar a cartela inteira não precisa gritar bingo. Oi? Vamos lá. Vamos anotar. Primeiro, instabilidade emocional.
oscila de humor com muita facilidade. Nós estamos atrasados, eu vou passar direto. Segundo, adoece com facilidade, principalmente doenças inflamatórias. Por quê? Porque o sistema imunológico também deprime. Ao deprimir, o sistema imunológico deprime. Então, a resposta imunológica do organismo é mais lenta. Uma inflamação que a gente rapidamente debelaria, não debela. Aí a pessoa fica doente. Aí está gripado, no outro dia está com um problema de dor de ouvido, no outro dia está com não sei o quê. Aí minha filha, vai na manicure para você ver se você... Aí vai na manicure, a manicure arranca um bife do canto do dedo. Aí joga acetona em cima para ver se dá uma aliviada. A pessoa chega em casa, aquele dedo que não deveria inflamar, fica enorme. Então, a depressão ela tem uma tendência de nos facilitar inflamações. Por quê? Por causa da resposta imunológica que fica prejudicada. É impressionante, mas até o sistema imunológico nosso altera quando você está em situações de depressão. Número 3. Medo. Medo de sair de casa, medo de viver, medo de ir para a rua, medo de se relacionar com os outros, medo de vender, medo de comprar, medo de ter medo, tem tudo, tem medo o tempo todo. 4. Alimentação. Um fastio, uma falta de apetite, uma tristeza, uma coisa assim. Não quero comer. Come, minha filha. Quero não. Tô bem. Não come. A pessoa para de se alimentar. Se estiver comendo demais, já é outra conversa. Mas a depressão, a pessoa perde o apetite. Número 5. Sono. Ou tem sono demais, ou tem sono de menos. Passa a noite inteira acordada. Podia pegar um emprego de guarda noturno, né? Seria maravilhoso. Mas ou não dorme, ou dorme demais. Às vezes dorme picadinho, dorme 2 horas, acorda, aí vai na geladeira, come uma coisa, volta, deita, aí levanta de novo, vai ver se o cachorro está bem, volta, deita, dorme, aí acorda, passa a madrugada, parece um vigia noturno tomando conta da residência. Quando soma com medo, então, aí vai checar todas as portas que estão trancadas. Aí já é outro transtorno obsessivo compulsivo. Confere as portas várias vezes durante a noite. Já vi, mas vou ver de novo, vai que alguém abriu, né? Então, eu disse o 3º, 4º, disse o 5º, o 6º. O 6º. A minha vida não tem mais jeito. Para mim não tem mais conserto, a minha vida está uma desgraça, não tem mais como consertar. Essa sensação de desesperança de que para mim não tem mais saída também é um dos sintomas da depressão. Essa tristeza de que eu não encontro a porta de saída. 7. Desejo de fuga. Fuga da realidade. Aí o cara foge para beber, foge para a droga. As pessoas que estão envolvidas com a drogadição, muitas vezes são depressivas. Ela se esconde na droga como estratégia para a depressão. A gente diz assim, eu tenho uma filha depressiva e tenho um filho drogado. Você tem 2 filhos depressivos. Só que um correu para dentro e um correu para fora. Mas a busca da droga é exatamente uma estratégia para anestesiar a dor que eu tenho. O álcool ou a droga ilícita, todas elas são formas de você tentar compensar isso. 8. Perda da libido. Desinteresse de parceiros, de tudo. Não quero ver ninguém, não quero ninguém. Não quero saber de ninguém. E o 9º desses sintomas que a gente tem é a sensação de que a felicidade não foi feita para nós. Felicidade não é para mim. É o 9º sintoma. Anotou o 9? A felicidade não é para mim. Então, esses sintomas são os que, de certa maneira, sintetizam a ideia daquilo que a depressão possa ser. Agora, tem uma coisa que surpreende muito a gente, né? Por que fala-se tanto de depressão hoje, se ela sempre existiu? É porque está piorando. Está pior hoje.
Os níveis de depressão que a gente tem hoje, a gente nunca teve no passado. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de depressivos no planeta. Algumas estatísticas falam de 300 milhões de pessoas no mundo depressivas. Outras dão números maiores do que esses, de pessoas em processo depressivo. Né? Alguns chegam... Porque se fala de 300 milhões de pessoas, ia dar mais ou menos uns 4% de depressivos do mundo. O Brasil tem 5,2%, tá? O Brasil tem mais depressivo que a média mundial. E a gente vem assim, se questionando, por que motivo que a depressão tem crescido tanto nos últimos tempos? O que tem provocado o aumento da depressão na nossa sociedade? São 5 fatores. Anota aí. 5 fatores. Primeiro fator, alteração social, mudanças sociais. A nossa sociedade dos últimos 50 anos mudou demais, gente. É que vocês estão tudo muito novinhos, vocês não sabem, mas não era assim. Não era desse jeito. Menino pequeno comprava pão. A gente comprava pão, ia sozinho para a escola. Você ia para a escola sozinho? Ia para a escola sozinho. A gente ia para a escola só, a gente andava só. A gente tinha 8 anos, meu filho vai comprar. Vai comprar pão, vai no supermercado. A gente fazia a compra. Levava o dinheirinho na mão, fazia as compras. Claro que não trazia o rancho, mas vai comprar uma lata de óleo para mim. Aí o meninozinho ia lá e comprava. Hoje você não manda o menino de 8 anos para comprar. Você não manda. Você não manda o menino para a escola. Meu filho vá para a escola, depois pegue seu ônibus, ou então venha a pé. Não manda. A grande pergunta é, por que a gente não manda mais? A gente não manda porque a sociedade mudou. O que nos faz não mandar chama-se medo. Nós temos medo. Porque a sociedade ficou violenta. A sociedade ficou diferente. Nós temos desconfiança de que a criança vai sair, alguém vai sequestrar, vai matar, vai roubar, vai violentar, que vai enganar, o carro vai atropelar, o menino vai morrer, o menino vai se perder, o menino vai tudo, menos voltar. Então a gente criou uma sociedade neurótica. A gente leva, o filho já está com 18 ou não, eu levo você na porta da escola. E eu venho te buscar. Não pegue ônibus, eu venho buscar você. Então a gente cria todo mundo dentro de uma espécie de uma campânula. Mas por que a gente faz isso? Não é porque a gente quer, é porque a droga tomou conta da nossa sociedade. No passado, vocês não sabem porque vocês são novos, mas assim, quando uma pessoa entrava na casa de alguém para roubar, ela entrava para roubar porque ela queria vender o produto do roubo para comer. Ela roubava porque ou ela roubava para comer, ou ela roubava para vender para poder comer, porque a família estava passando fome. Então ele tinha que roubar, porque não tinha jeito. Hoje, a probabilidade de você encontrar um cara que entre numa casa para furtar ou roubar porque está com fome é mínima. A quase totalidade dos furtos e roubos é droga. E a incidência altíssima. O menino vai a pé, vão roubar o celular dele, vão tirar o tênis. Pode ainda dar um tiro no menino, matar o garoto, então deixa que eu te levo. Então a gente vive numa sociedade profundamente diferente, cheia de condomínios fechados, todo mundo protegido de cerca elétrica, ninguém sai, ninguém como... Você pode ver, se está numa parada de ônibus, uma pessoa chega assim, com licença, eu queria pedir uma informação, você segura a bolsa assim? Pois não, pode falar. Por quê? Porque você tem medo. Você tem medo. Por que essa pessoa quer falar comigo? O que ela quer? Você fica o tempo todo armado, desconfiado, medroso. Então, essa alteração provocou uma mudança muito forte na nossa sociedade. Nós vemos mudanças muito significativas que decorreram desse processo de periclitação da nossa segurança pública. E aí, ingressamos num novo modelo de sociedade, que é esse que a gente conhece hoje. Esse modelo que a gente está vivendo, todo mundo tem medo de todo mundo. Para complicar a situação, teve um segundo fator. Tivemos uma mudança muito forte de tecnologia.
O menino já tinha medo de sair. Aí a tecnologia disse, não, fique em casa que você pode se comunicar sem sair. Pronto. Uma beleza. Porque com essa perspectiva de comunicação através da tecnologia, a gente não precisou mais sair, entrar em contato com os outros. E a tecnologia, que é um negócio maravilhoso, as avós que me digam se não é legal, ver o neto pelo celular, bota o menino aí, é maravilhoso. Só que se ela não for bem utilizada, ela vai provocar o quê? A aproximação de quem está longe e o distanciamento de quem está perto. E existem aqueles que se tornam obsessivamente ligados à questão tecnológica e que perdem o contato com a sociedade, se desinteressam pela vida social, isolam-se nas suas condições de vida, em que os contatos são só através da internet, perdem o contato com a família e se tornam profundamente vinculados. Eu não estou falando mal de rede social, mas do uso que a gente faz desse recurso maravilhoso que a rede social representa. O que fazer, pelo amor de Deus, com uma rede social tão perturbada? Publicar coisa boa. O que acontece é que a gente diz assim, só tem coisa ruim, então põe coisa boa, pelo amor de Deus. Só tem o que não presta, então publica coisa boa, para ver se dá uma destemperada. Porque a gente reclama, mas também não enche a rede social de coisas positivas que possam ajudar a que as pessoas consigam ter uma outra visão do uso dessa ferramenta. Então, essa mudança aí foi uma mudança muito crítica que a gente viveu. Terceiro fator. Ora, evidentemente, se a sociedade mudou, se a tecnologia ofertou isso, terceiro fator que mudou foi a família. A família, nas relações sociais, relações familiares e nos arranjos sociais. Porque hoje é tanta perda, é tanta mutilação de relações. Você mantém um relacionamento aqui, amanhã já não está mais. Meu pai já não está mais aqui, minha mãe já não está mais aqui. Agora eu já estou com fulano, não estou mais. Essa circunstância, que hoje tem até um nome para isso, chamada de sociedade líquida, em que as pessoas se relacionam de maneira muito rápida e se desrelacionam também de maneira muito rápida. Hoje eu estou com fulano, amanhã eu já estou com Beltrano. Essa rapidez com que as relações afetivas acontecem, em que o sujeito já vai para a festa com a escova de dente no bolso, porque ele já não sabe aonde ele vai dormir naquela noite, ele já vai procurando um lugar para ele se agasalhar para aquela semana. Então isso tudo provocou uma reconstrução, uma reorganização da família muito forte. De certa maneira, a gente fez mudanças muito boas, porque a nossa família anterior, aquela família patriarcal, ela era muito hipócrita, ela tinha muita hipocrisia. Isso é verdade. Né? Quem assistiu aquela novela que tinha o Bataclan, lembra do Bataclan? Pois é. Então, todos homens respeitáveis, pais de família, mas todos iam no Bataclan. Não sabem o que é o Bataclan. O Bataclan era o prostíbulo da novela lá de Ilhéus. Não é Tieta, não. Não, Bataclan era lá de Ilhéus. E tinha a Hilda Furacão. Não, mas não era essa não, era aquela outra. Como é daquela moça? Que dizia assim, eu nasci assim, eu cresci. Bataclan. Então, muito bem. Então, era aquelas famílias tudo respeitáveis, que a mulher chamava o marido de senhor. Seu fulano, com licença, o senhor quer jantar, seu fulano? E ele vinha com aquele terno lindo, de linho, branco, maravilhoso, engomado, com clara de ovo, tudo maravilhoso. Mas ele ia para o prostíbulo, ele dizia, não, minha filha não pode sair. Então era uma sociedade muito hipócrita. Nós quebramos esse modelo, isso foi legal. Mas nós não somos bons revolucionários. A gente, quando revoluciona, tira de um polo e joga para o outro. A gente não sabe tirar do polo e botar no centro, a gente só arranca daqui e bota para lá. Então, criamos uma sociedade extremamente permissiva, que daqui a pouco vai ter que fazer o processo da volta do pêndulo, né? A sociedade, ela oscila em ciclos, e a gente estava do lado de cá, passou para o lado de lá,
Agora vamos ver se quando a gente viesse, a gente para um pouquinho mais perto do meio. Que é quando vai estabilizar. Enquanto oscila, não para, né? Vai oscilar para um lado e para o outro. Quarto fator. Esse é bom. A ausência de Deus. Nossa sociedade está profundamente apunhalada pela descrença. Profundamente destruída nas suas crenças. Desde o final do século XVIII, início do século XIX, há um movimento orquestrado de desconstrução dos valores espirituais, promovido pela ciência, aliançado com a filosofia. E por quê? Porque durante mais de 1000 anos a religião perseguiu as duas, então agora está recebendo o troco. Então a ciência odeia a religião, a filosofia odeia a religião. E o que eles puderem fazer para esmagar o pensamento religioso, eles vão fazer. O equívoco é que estava realmente aqui no fanatismo religioso, e eles poderiam ter colocado no centro, mas eles saíram do fanatismo para o ateísmo. Aí foi o erro. Porque poderia ter saído do fanatismo para a espiritualidade. Porque sem religião a gente vive, gente. Qualquer um pode viver sem religião. Mas sem espiritualidade não vive. Está aí o resultado da sociedade que a gente tem. Essa é a sociedade sem Deus. Dá uma olhada como é que ela fica. As pessoas não têm perspectivas. Elas não têm possibilidade de ter suporte para as coisas. Porque sabe o que acontece, Nazareno? Nós sempre tivemos na nossa vida esses problemas de depressão, sempre teve problema do passado, sempre teve trauma de infância, sempre teve dramas, sempre teve perdas, sempre teve doença, sempre teve obsessão. Aquelas 6 causas, elas estão o tempo todo. Sempre tivemos. Só que nós tínhamos tudo isso, mas tínhamos uma escora, a fé. O que aconteceu no século XIX? O pessoal veio e arrancou o arrimo da sociedade. Então hoje o cara passa por um problema, ele não tem estrutura, porque ele não tem uma fortaleza de espírito. Se vocês bem lembrarem, quando a gente passava por dificuldade no passado, as pessoas diziam assim, tá ruim, mas vai melhorar, porque Deus tá vendo. Deus vai cuidar de nós. Experimente ver se a geração do atual momento que vivemos, se ela diz, tá ruim, mas Deus está vendo e vai nos dar força para passar. Ele diz, está ruim, vai ficar pior. Vai ficar pior. Olha, anota isso, Eli. Não, o que eu vou falar agora. Quando a gente perde a fé, a gente perde 3 coisas juntas. Primeira coisa que a gente perde quando perde a fé, perde a esperança. Fica sem esperança o dia de amanhã. Pergunte para quem não acredita em Deus como vão ser os dias de amanhã. São horríveis. E vai logo desenhar o Mad Max para você. O que vai acontecer é isso. Segunda coisa que perde, segurança. A pessoa tem medo de viver, tem medo da vida, tem medo porque não tem aquele suporte da fé. Não, está ruim, mas Deus vai me guiar. E a terceira coisa que perde, se não tem Deus, não tem regra. Se não tem regra, não tem temperança. Então, vale todas as condutas sexuais, vale todas as condutas sociais, vale a drogadição, vale a promiscuidade, vale tudo. Vale tudo. Anotou? Então, agora anote. Quando perde a esperança, a gente se torna ansioso. Quando perde a segurança, a gente se torna obrigatoriamente depressivo. E quando perde a temperança, a gente enlouquece. É loucura. Então, essa mudança, número 4, essa mudança? É a 4. Eu vou falar o 5º, mas assim, falta só a 5ª. Isso, é porque esse aí era um parênteses dentro daquele. 5º, eu acho engraçado, toda vez que eu falo um fator, aí a Sueli faz assim, eu quero ver como é que ela vai reagir, acho que ela vai cair agora nesse. Porque mudou a sociedade, mudou a parte da tecnologia, mudou a família, mudou a questão da fé, e para piorar,
tem a transição planetária. Olha, ela ficou até calma. A transição planetária. Gente, a transição planetária convulsionou a nossa sociedade. Porque ela permitiu com que uma quantidade imensa de entidades perturbadas descessem sobre o planeta. Então tem uma quantidade enorme de gente louca encarnada na Terra hoje. E metade do lado de lá perturbando os que estão do lado de cá. Aí você diz assim, puxa, mas Deus não podia ter feito diferente? Por que fez essa maldade conosco, mandar esse monte de gente perturbada para cá? Ele mandou por duas razões. Primeira, eles são nossos irmãos, eles precisam de uma chance de mudança. Então a reencarnação desses espíritos é uma oportunidade para que eles se mudem. Que vai que alguma dessas entidades endurecidas se transforme. Puxa, já é um negócio maravilhoso. E já que temos uma janela em que essas encarnações podem acontecer, e após a transição planetária não vai ser mais tão fácil que essas entidades aqui apareçam, então tem que aproveitar a janela. E essas entidades, elas vinham a conta gota. Agora não, abriu a porteira, vem tudo de uma vez. Porque, é porque vocês são novos. Mas não era assim no passado? Não era assim. Não era assim, não. Hoje está tudo ao contrário. O que era certo virou errado. O que era errado virou certo. Então, a janela que a gente tem de encarnação, ela está estreita. E tem muita gente perturbada. Então, tem que pegar esse pessoal e encarnar num intervalo de tempo curto. Então, tem muita gente aqui. E eles são, anota isso, eles são de 4 situações diferentes. Anote. Os materialistas, que querem propor a todo custo o gozo das coisas materiais, o prazer das coisas materiais. Segundo, os que têm interesse no poder. No poder. Ele não quer dinheiro, eu quero é mandar em gente. Não vou mandar nos outros, quero mandar. Quero oprimir, eu gosto. Então, tem uns que não respeitam o meio ambiente, querem dinheiro, querem ficar vivendo luxuosamente, querem ter o carro mais bonito, o marido mais bonito, o corpo mais bonito, viajar, encher o Facebook de viagem. Quando não tem dinheiro para viajar, vai para frente da van, bate uma foto. Então, mas esse é o primeiro grupo. O segundo grupo quer poder. Ele quer poder, quer mandar. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo são os desequilibrados sexualmente. Os desequilíbrios da sexualidade. E o quarto grupo são o grupo dos intolerantes. Intolerância religiosa, eu odeio quem pensa diferente de mim. O Brasil experimentou até intolerância política, vê se pode um negócio desse. Então, é intolerância, eu não aceito você pensar como eu não gosto de você. E aqui eu quero mandar um recado para quem tem esse tipo de problema. Existe um mecanismo na lei de causa e efeito chamado inversão social expiatória, em que quando você odeia muito um grupo social, você renasce no outro grupo social oposto. Atenção, quem é furacão e odeia coxã. Atenção, pode nascer numa família contrária. Então tem que torcer pelo menos uma vez pelo outro time para não correr o risco de nascer do outro lado, tá bom? Então, nós temos os materialistas, os que querem poder, os desequilibrados do sexo e os intolerantes de toda ordem. Essa galera está toda aqui. Aí você vai dizer, puxa, mas é uma maldade conosco a gente renascer num cenário tão perturbado, com tanta loucura em torno de nós? Pois é. A segunda razão é porque, além de eles virem por eles vêm por nós, para que a gente prove se nós somos verdadeiramente bons. Porque é muito fácil ser bom aonde só tem o bem. Eu quero ver você ser bom com todas as portas abertas. Porque antes, as portas abertas eram poucas. Então a gente só tinha algumas portas para passar. Eu quero ver com todas as portas abertas, se você diz, não, eu quero passar por aquela porta ali que é estreitinha. É nessa que eu quero passar.
E o que vai acontecer é que uma boa parte de nós vai escolher o caminho largo. Se vocês não perceberam, quando Jesus conta, ele diz que o caminho largo não tem porta. Assim, entrai pela porta estreita, isso tem porta. Porque largo e espaçoso é o caminho não tem porta. Caminho conduz o homem à perdição. Isso está tudo aberto. Se eu for realmente bom, se eu verdadeiramente entendi, o mal não me seduz. Se o mal me seduz, é porque eu também tenho semente de perturbação dentro de mim. Sabe? E aí a gente diz assim, mas é tão complicado, é tanto assédio, tanta coisa. Aí a gente lembraria aqui as palavras do Espírito de Verdade, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz: só os lobos caem nas armadilhas feitas para lobos. A gente só vai cair se for lobo também. E tem duas formas de cair. Anota a sua edição, duas formas de cair. Uma forma de cair. Vem essas ideologias loucas, digo, então eu gostei disso. Eu vou junto. E eu me jogo de cabeça, digo, isso aí está correto. E aí eu mostro a minha fragilidade do ponto de vista espiritual, porque eu me sinto atraído pelo materialismo, me sinto atraído pelo poder, me sinto atraído pela promiscuidade, me sinto atraído pela intolerância. Mas tem um segundo modo de agir que também demonstra a nossa incapacidade, que é quando a gente odeia esse pessoal e diz assim, para essa turma só tem um jeito, tem que matar tudinho. Então, quando a gente cai nesse pensamento de que esse pessoal só matando, eu também demonstro a minha imaturidade espiritual. Mas vai demorar. Se não matar, vai demorar. Mas Deus não está com pressa. Deus não está com pressa. Não está com pressa. E assim, a chamada transição planetária, ela não acontece toda ao mesmo tempo, não. É indivíduo a indivíduo. Então, tem gente aqui que já está vivendo em regeneração. A pessoa que entende que tem que conviver, perdoar, compreender, se espiritualizar, já é mundo de regeneração para ela. Porque mundo de regeneração não é mundo superior. É apenas um mundo semelhante ao nosso, onde os ideais da criatura estão alterados. Ou seja, o hardware é o mesmo, só o que muda é o software, é o sistema operacional da pessoa que opera diferente. Mas é o mesmo corpo, então nós não podemos dizer assim, mas para entrar em regeneração... Não é assim, é um por um. Cada um que se transforma, o planeta vai devagarinho mudando para a regeneração. Então aí a gente tem essas condições aí de problemas que a nossa sociedade apresenta. Tá certo? Ok? Dos intolerantes. Tá tranquilo? Então a nossa transição planetária está trazendo muita complicação para nós. Muito problema. Como o nosso tempo já está acabando, eu vou deixar aqui 14 conselhos para quem tem... Para quem tem depressivo em casa. Anota aí. Anota aí. Você vai... São 7 para dentro e são 7 para fora. Tá bom? Então vamos lá. Então assim, a gente fala que é 7, o pessoal acha logo que é porque é um número místico. Meu Deus, são 7. E porque 7 são as cores do arco-íris. 7 são as notas musicais. 7 são os dias da semana. 7 são os buracos da cabeça. 7 são... Meu Deus, 7 são as Horcruxes do Harry Potter. Não, não é por isso. É porque passou de 6 e não chegou a 8. Então é 7. Tá? São 7. Então vamos lá. 7 conselhos. Primeiro, não desvalorize a pessoa que está com depressão em casa. Não ignore. Não faça de maneira que... Isso é bobagem. Isso aí ela está fazendo chamar atenção. Não desvalorize, que piora, tá? E a pessoa grava e pode
precisar de um acompanhamento ainda mais severo. Então, não desvalorize. Não desvalorizar. Segundo, não supervalorizar. Ficar o tempo todo cuidando da pessoa, porque ela cria um condicionamento mental que é o seguinte: quer dizer que eu doente, minha mãe fica comigo aqui, então não vou ficar bom, porque se eu ficar bom eu perco a atenção. Então a pessoa acaba utilizando dessa circunstância para não melhorar e acabar tendo sempre a atenção excessiva. Então a gente nem desconsidera, como também não supervaloriza. Número 3. Não fique cativo dentro do quarto da pessoa. Que esse também é um problema. Você chega da rua do trabalho, abre a porta do quarto, lá está a menina lá dentro de novo. Ô, minha filha, o que foi que houve? Aí você entra no quarto. Aí você deita na cama junto com ela. E aí, para tentar dar apoio, você fica ali. Aí, marido desatendido, os outros filhos desatendidos, pai e mãe desatendidos, casa desatendido, tudo desatendido, porque você está ali com aquela pessoa. Então você, na tentativa de salvar um, perde os outros. A gente deve entrar, mas deve saber sair. Tem que saber sair. A gente chega da rua, dá um oi, entra se for o caso, mas aí vai para a quarta situação. Tem que tirar o ser humano do quarto. Tem que tirar lá de dentro. Como que a gente tira a pessoa de lá de dentro? A gente tira a pessoa de lá de dentro oferecendo uma tarefa para ela. Então a gente tem que oferecer tarefa. Que número é esse que você botou? Esse é o quarto? Muito bem. Oferecer tarefa para a pessoa. Só que essas tarefas não podem ser feitas pela pessoa sozinha, porque ela não faz. Se você disser assim, olha, são 8 horas da manhã, eu vou para o meu trabalho, você dá banho no cachorro, lava a área, prepara o almoço, tá? E lava essa roupa, estende, e quando eu chegar eu quero encontrar isso pronto. Pode esquecer. Não vai fazer nada. Nada. Então a gente não dá tarefa para depressivo para fazer sozinho. Então a gente tira a pessoa do quarto e faz o quê? Tarefas acompanhadas com ela. Próximo. As tarefas têm que ser acompanhadas. Então é assim. Fica no quarto um pouquinho, diz, minha filha, eu vou fazer um bolo. Vem comigo. Bate as claras enquanto eu vou fazendo o bolo. Eu vou lavar a louça. Eu vou lavando e vai enxugando. Eu vou ter que arrumar a casa. Me ajuda, pega a vassoura, a gente vai conversando. Você tem que fazer a pessoa se mexer. Então, tem que promover esse tipo de movimentação. Sexto, você não reduz a pessoa a uma dimensão só como depressivo. A vizinha chega e diz, isso aqui é a minha filha, Nice. Depressiva ela. Pra que isso? Não apresente sua filha para ninguém como depressiva. Ninguém precisa saber. Você não precisa estar rotulando, porque a gente rotula as pessoas. A gente não deve rotular. Se você tiver que falar que ela é depressiva, escolha para quem falar e não precisa estar na frente dela. Ela é uma depressão horrível, mas vai ficar boa. Né, minha filha? Vai ficar boa. Minha filha vai... Não. Trate com naturalidade. É uma doença, como qualquer outra, e você vai, essa aqui é minha filha e tal. Não precisa dizer que é depressiva, nem tomou banho hoje, não precisa isso. Você mostra a pessoa, minha filha, muito prazer e tal. Não tem que estar dando essa carteirada em tudo que lugar que chega dizendo que ela é depressiva. E o último, sétimo e último, dos para dentro. Sétimo e último, prestar muita atenção no comportamento da pessoa. Por quê? Porque quando o indivíduo que é depressivo, ele agrava, ele dá sinais. Eu já até comentei desses sinais antes. Ele para de se cuidar. Então você, quando sair para trabalhar, você olha a roupa que o ser humano está. Quando você voltar, você olha se a roupa é a mesma. Se a roupa for a mesma, certamente não tomou banho. Está em crise, tá? Não tomou banho. Aí você dá aquele abraço, ver se está azedinho, né? Então tomar cuidado
Tomar cuidado com esse tipo de circunstância em que a pessoa para de trocar de roupa, para de escovar os dentes, para de pentear o cabelo, está todo desgrenhado, com aquela cara. Atenção, a pessoa está dando sinal de que ela não está bem. Senta na mesa, calado demais, mudo demais, cabelo todo fora do lugar, reclamando, não tem isso para comer. Está dando sinal, está sinalizando. Meninas costumam, quando agravam, utilizar o seguinte recurso. Elas usam um moletom escuro de número maior do que o que elas usam. Para quê? Para que ela segure com a ponta do dedo a ponta do moletom desse lado e desse. Elas andam assim. Na escola, da hora do intervalo, elas estão desse jeito, com esse moletom escuro no canto, assim, escondida, e elas não entram em contato com as pessoas. Por que elas fazem isso? Porque muitas vezes, não é sempre, tem automutilação. Então ela se mutila, e para que o sangue não apareça, o moletom é escuro. E para que não suba e apareça, ela segura com a ponta do dedo aqui. Então, se você tiver alguém que começa a andar muito dentro de casa, com moletom escuro, segurando a pontinha, não é para se desesperar. Meu Deus, você está se cortando! E vai piorar. Você tem que ter tranquilidade. Ninguém faz o que acha errado. Se ela se cortou, porque ela acha que é o que tem que fazer. Mas, filha, vem cá, vamos conversar. E aí, tem que entrar com medicação para ajudar, tem que ajudar. Tá bom? Não se desespere. O nosso tempo acabou, vou passar os 7 só para poder... O tempo acabou, mas eu vou falar os 7. Posso? Ciência. Para terminar, os 7 para fora, esse é rápido. Os 7 outros conselhos agora para fora. 1. Procure um terapeuta. 2. Veja a necessidade de um psiquiatra. Psiquiatra não é médico de doido. Psiquiatra é médico para não ficar doido. Tá? 3. Procure uma fé. Difícil. Então, exercício, já que não tem fé, vai para a opção alternativa. Trabalho assistencial. Bote o ser humano no trabalho assistencial da casa espírita. Vá fazer sopa, vá distribuir agasalho. Porque parece que não é nada, mas esse negócio é impressionante como altera o humor. Porque ele promove a descarga de uma substância chamada ocitocina, o hormônio da felicidade. E quando você ajuda, faz as coisas pelo outro, nossa, dá um bem-estar danado na pessoa e ela consegue até sair desses estados e fazer conexão com as entidades que nos protegem. Então, se você está com dificuldade, não vou no centro espírita de jeito nenhum, leva no trabalho assistencial. Mas ele também não vai, porque o trabalho assistencial na casa espírita eu tenho horror do centro espírita. Então, muito bem. 5ª alternativa. Ingresse num trabalho de cidadania. Procure uma ONG que toma conta de cachorro, que toma conta de gato, que não tem nada a ver com religião, porque muitos deles vêm de uma sociedade absurdamente materialista e é avesso a tudo aquilo que é espiritual. Então, vamos cuidar de gato, já que é assim, vamos cuidar de cachorro, vamos fazer uma ONG para limpar a praia, para arborizar a cidade. Alguma coisa, sei lá, que a gente possa fazer, algo desse tipo. 6º, exercício físico. Dopamina, serotonina, noradrenalina, melatonina são 4 neurotransmissores importantíssimos que a gente vai trabalhar com exercício físico. Faz a caridade, trabalha a ocitocina. Faz exercício físico, resolve esses 4. Dopamina, serotonina, noradrenalina e a parte da melatonina, que é para regular o sono. Pega sol, regular sono. 7º e último. Meditação. Yoga. Tai Chi Chuan. Já viram o povo do Tai Chi Chuan? Que vai com aquela mão assim. E a pessoa fica dizendo, bora, estica logo o braço, né?
Mas o objetivo é esse. O objetivo é ser devagarinho, que é exatamente para domar essa ansiedade. Então, os movimentos leves, serenos, para desacelerar a pessoa. Então, nesse sétimo aí está o yoga, está a meditação, massagem ayurvédica, e se imaginar que puder colocar aí, que é um outro neurotransmissor chamado GABA. Chama GABA. Esse neurotransmissor também é muito importante para restaurar o nosso equilíbrio como um todo, tá bom?